Santo Tomás de Aquino ele falava muito da questão do problema do mal, né? Você tem o mal moral e o mal físico, né? O mal físico é justamente as catástrofes, as doenças, etc. E o mal moral é justamente a maldade e as consequências dela. E as consequências dela. E esse era um dos argumentos que Santo Tomás de Aquino trata na Suma, que esse argumento é utilizado como uma contra-evidência para a existência de Deus e Santo Tomás de Aquino responde. Né? Mas ele diz que, de fato, esse argumento ele tem um poder porque, de fato, a gente presencia o mal no dia a dia. Né? Como que um católico faz, padre, para manter a fé, a sanidade e a confiança em Deus quando tudo que a gente olha, não é tudo, né? Mas quando a gente olha para o mundo, quando a gente olha eventualmente para pessoas ruins dentro da igreja, ou mesmo para nós mesmos, como que a gente mantém a fidelidade, a firmeza e a clareza de que Cristo está guardando a sua igreja e que as portas do inferno não prevalecerão? Carta aos Hebreus. Mediante o combate que nos é proposto, olhos fixos em Jesus. Sempre com os olhos fixos no Senhor, porque se a gente tira os olhos dele e a gente coloca os olhos só naquilo que está à nossa volta, a gente se pergunta, para onde é que o mundo está indo? Uma das orações que eu acho mais bonita da liturgia é a confecção do Círio Pascal. Na grande noite da ressurreição, na noite mais importante da vida do católico, em que nós celebramos a vitória de Cristo sobre todo o mal e sobre toda a morte, a oração de confecção do Círio fala: Cristo ontem e hoje, princípio e fim, alfa e ômega. A ele o tempo e a eternidade, a glória e o poder pelos séculos sem fim. É na mão dele. Na mão dele está o tempo e a eternidade, e é para a mão dele que caminha a história. Nós não podemos nunca perder a esperança de que, apesar dos pesares, apesar de você ver as consequências do mal moral, que é o mau uso da consciência, liberdade e vontade do ser humano, Cristo Jesus tem nas suas mãos a chave e o sentido de toda a história. Nós nunca podemos deixar de pedir ao Senhor que purifique o olhar da nossa fé. Muitas vezes, a nossa tentação é a tentação dos apóstolos. Quando Jesus anunciou a cruz no caminho para Jerusalém, a tentação do descrédito caiu no coração dos apóstolos e o Senhor fez com que eles passassem pela experiência do Tabor. O Senhor tira Pedro, Tiago e João e os leva ao Tabor para que, mediante a oração, eles presenciassem o poder e a glória de Cristo. E depois o Senhor os fez descer de novo para Jerusalém. Nós não podemos nunca deixar de fazer essa experiência do Tabor, porque quando nós rezamos, coisas extraordinárias acontecem. O Senhor nos dá um novo olhar sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre o próximo. Então, diante daquilo que acontece, para que a gente nunca perca a esperança e a fé, elas são alimentadas pela oração. E quando a fé e a esperança são alimentadas, nasce no nosso coração a caridade. Eu estou vendo um monte de coisa ruim, então eu vou fazer a diferença. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. São as virtudes teologais. Então, o grande remédio para isso tudo, a prática das virtudes. Uma alma virtuosa, ter fé que é alimentada na oração. Toda a oração é experiência de Tabor. Você pega tudo que está ao seu redor, você pega tudo que está te assustando e você traz isso na oração e o Senhor nos dá, pela graça sobrenatural, uma nova forma de ver a tudo. Porque você tem duas opções. Ou você olha para tudo com os olhos da carne e você chuta o pau do barraco que você não aguenta, ou você olha com os olhos da fé. E aí você compreende aquilo que falava Santo Agostinho, que aquele que reza, o cristão, ele consegue tirar um bem maior de todo o mal aparente. E ele para de perguntar, mas por quê? Ele pergunta, para quê? O que o Senhor quer? Está acontecendo um monte de coisa, eu não estou entendendo nada. Mas pela luz da fé, eu vou seguindo, eu vou caminhando. Era o evangelho do 4º domingo da Quaresma. A cura do cego de nascença. Depois que o Senhor abre os olhos dele, aquele homem passa a fazer a diferença. Ele passa a se compreender de uma nova forma. Os olhos dele se abrem. Você falava do renascimento católico. Nós temos uma grande geração agora de cegos de nascença que foram curados pelo Senhor e que depois que o Senhor ungiu seus olhos com a unção espiritual, eles estão vendo a si mesmos e ao mundo de uma outra forma. Então, o remédio é esse. Para que a gente, diante do mal aparente que está à nossa volta, nós não percamos a esperança, nós temos que alimentar essa esperança. A esperança e a fé na vida de oração e, através disso, a caridade é lançada no nosso coração. Tá tudo ruim? Reclamar não vai adiantar. Faça a diferença. Seja também sal da terra e luz do mundo. Amém. E aí, gostou desse corte? Então, se você quer assistir o programa inteiro, clique aqui.